Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula ao vivo e nesta aula nós iremos falar sobre AutoCAD. Antes de qualquer coisa, aguente um minutinho aí que eu vou ativar aqui o Instagram, tá bom? Vou mostrar aqui pro pessoal do Instagram também, deixar ativo para eles e convidá-los a entrar aqui no YouTube com a gente. Vamos lá. Fala pessoal do Instagram, tudo bem? A nossa live vai rolar lá no YouTube e na live de hoje a gente vai falar sobre o AutoCAD. Como você pode, o que você precisa na verdade conhecer no AutoCAD antes de iniciar um projeto, independente de qual tipo de qual área você trabalhe, tá bom? Então corre lá pro link que está na bio da descrição aí do Instagram, que vai estar no YouTube. Agora aqui, antes de qualquer coisa, para quem ainda não sabe, eu me chamo Gisele, eu sou engenheira civil e nessa live hoje a gente vai conhecer aqui melhor sobre o AutoCAD, tá? Então, como que vai funcionar essa live? O que eu vou falar aqui nela, né? O pessoal do Instagram, tô compartilhando minha tela lá no YouTube, tá? Então, como que vai funcionar? A gente vai aprender aqui o que a gente precisa saber no AutoCAD para iniciar um projeto, para começar a elaborar um projeto. E o porquê que eu acho isso importante? Eu acho isso importante porque antes da gente iniciar um projeto, a gente precisa saber, a gente precisa conhecer o software, né? E isso é fundamental para você conseguir desenvolver o seu projeto mais rápido, melhor, conseguir elaborar sem nenhuma interferência, sem nada para te atrapalhar, né? Então, um dos erros mais graves de quem está iniciando um projeto é não dominar a plataforma, que no caso aqui é o AutoCAD. Então tá, o que eu sempre falo para os meus alunos da comunidade Projeto na Prática? Que é muito importante você conhecer os comandos e os seus atalhos. Mas se você não tem nenhuma experiência com o software, se é a primeira vez que você está pegando ali o AutoCAD, como que você vai conhecer isso? Como você vai aprender tudo isso? Fuçando. Não tem o que dizer, não tem outra palavra para dizer, fuçando. Você pode assistir milhares de videoaulas, você pode tentar pegar a apostila e tudo mais, mas se você não fuçar, se você não tentar praticar ali, você não vai conseguir desenvolver um projeto de maneira eficaz. Então, como que eu aconselho? Aqui na live de hoje, né, eu vou dar orientações para você, eu vou te dar meio que um passo a passo para você começar a fuçar no AutoCAD. Vou te mostrar aqui algumas coisas que eu acho importante, né, você saber. E é isso. Então, sem mais delongas, as nossas lives elas vão ser mais rápidas, mais práticas, meio papum, porque eu realmente não gosto muito de ficar enrolando assim, sabe? Eu acho que é importante a gente aprender o necessário sem enrolar. Então, vamos lá. Uma coisa, primeira coisa de todas. Eu, Gisele, oriento todo mundo a baixar o AutoCAD em inglês. Ah, Gisele, mas eu não sei nada de inglês. O que eu faço? Bom, se você não sabe nada de inglês, baixe em inglês mesmo assim. Por quê? Porque a maioria dos tutoriais que você encontrar na internet, ele vai ser em inglês. A maioria dos escritórios de engenharia e arquitetura usam o software em inglês e, na verdade, ele é mais prático ali de aprender. Mas se por algum acaso você já tem no seu computador o software em português e você começou a mexer em português e não quer, né, sei lá, não consegue baixar novamente em inglês, pode usar em português e aí todo o comando que você aprender no tutorial, em alguma coisa que você vê que tiver em inglês, basta você colocar o underline na frente. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Usem o software em inglês, mas caso você já tenha em português e não consegue ali trocar, né? Porque o AutoCAD você não consegue simplesmente trocar o idioma, você teria que desinstalar e instalar novamente. Então, caso você não consiga, né, fazer essa troca,
É só você usar um underline na frente de cada comando, tá? Então agora é a segunda coisa que eu acho muito importante antes de você iniciar a elaboração de um projeto no AutoCAD é conhecer o desenho técnico. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas tentam já aprender o AutoCAD sem ter nenhuma noção de desenho técnico. E quando eu falo desenho técnico, pode ser ali desenho técnico civil, desenho técnico de projetos arquitetônicos, projetos mecânicos, enfim. Por que é importante a gente conhecer o desenho técnico? Porque com a base do desenho técnico, a gente consegue saber melhor o que a gente vai desenvolver ali, tá? Quando a gente tem um projeto ali para elaborar e a gente não consegue tirar ele do papel, a gente não consegue visualizar, a gente não vai conseguir passar ele para o software. Então é muito importante você ter uma noção, uma base muito grande do desenho técnico. E é o mínimo, assim, espessuras de linha, tamanhos de cota, de texto de cota, enfim, o básico, né? Tudo isso, eu tenho um módulo só de desenho técnico lá na comunidade. Para quem ainda não conhece a comunidade, o link dela tá na bio aí do YouTube, né? Na descrição e depois da live, não é agora. Vocês podem conhecer um pouco mais sobre ela, tá? Mas enfim, continuando aqui. Então, acho que o desenho técnico, ele é um ponto muito importante para quem está iniciando ali um projeto. Então, outra dica que eu vou dar muito aqui, que vai facilitar muito, na verdade, aqui para vocês, é essa barra de comando. Gente, isso aqui, na primeira vez que sumiu, eu entrei num desespero, que eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz? Estraguei meu AutoCAD, socorro. Mas não é assim. Quando essa barrinha aqui de comando, por exemplo, que é onde eu digito os comandos aqui, vai, line, de linha. E se travar um pouco no computador, vocês me perdoem, tá? Porque às vezes ele fica meio lento, muita coisa aberta, tá? Aquela Brastemp, né? Então, então eu digito line aqui do comando. Essa barra, ela é exatamente isso, ela faz isso, né? Já me confundi toda aqui. Então, o que eu indico para vocês, né? O que eu oriento? Que vocês, quando vocês perderem essa barra, vocês podem simplesmente digitar Ctrl 9, mas não o 9 do tecladinho ali da lateral do teclado, aquele 9 em cima, que fica na parte de cima, assim, do teclado, sabe? Então, sempre que você dá o Ctrl 9, você tem a opção de ativá-la e desativá-la. Então, no caso, como a minha está ativada, se eu der Yes, ela vai sumir. E se eu der o Ctrl 9 de novo, ela vai aparecer. Então, isso é uma coisa básica que a gente precisa saber, porque às vezes essa barra ela some misteriosamente. E é assim que a gente ativa ela. Mas, caso você tenha dificuldade de ativá-la desse jeito, basta você vir aqui em View. E aqui na aba Palettes, ela está aqui em cima. E aqui você consegue ativá-la e desativá-la também. Agora, essa barra aqui de cima do AutoCAD que a gente está vendo. Se essa barra ela não tiver desse jeito aparecendo para você, é nessa setinha que a gente minimiza, ixi, não sei falar. Enfim, é aqui que a gente diminui ou aumenta essa barra. Então, se você clicar nela, ela vai diminuindo até sumir, enfim, ou ela aumenta também. Então, aqui você define qual fica o melhor jeito para você trabalhar. Antes o AutoCAD, nas primeiras versões, né, ele era desse jeitinho aqui, a cara dele. Ele era nessa forma de meio que lista, né? E aí nos AutoCADs, depois pra cá, se não me engano, foi 2014 pra cá, que ele já foi criando a aparência, mais ou menos, que é a que ele tá hoje, né? Eu mexo no AutoCAD desde 2013, então eu peguei o finalzinho dessa versão aí, mais antiguinha, tá? Então, tá. Então, a gente aprendeu aqui várias dicas, né, muito bacanas que vai facilitar muito o aprendizado de vocês. E agora, vamos aqui para a parte do AutoCAD mesmo, né, dos seus comandos ali principais. O AutoCAD, eu gosto dele clean. Então, essa parte aqui, que você está vendo esses quadriculados na tela, eles são o grid. E como que a gente ativa e desativa esse grid? Exatamente aqui embaixo, na parte do model. Então, quando você clica aqui, você some o quadriculado e quando você clica de novo, ele aparece. E sempre que ele está ativado ou desativado, ele fica azulzinho aqui embaixo, se vocês separarem aqui, né? Então, qual que é a importância de você conhecer isso aqui, de você dominar isso aqui? É exatamente a facilidade que você vai ter na hora de projetar, né?
Então, aqui a gente tem um model, que é onde a gente elabora o nosso projeto, e os layouts, que é onde a gente configura o nosso projeto para a impressão. Então, a gente sempre elabora o projeto no model e imprime, enfim, monta as folhas ali no layout. Algumas vezes também ela é montada no model e, enfim, não tem problema nenhum nisso, tá? Isso varia muito de profissional e de escritório para escritório, tá? Enfim, deixa eu beber um pouco de água aqui, peraí, antes da gente continuar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat, tá? Que aí no final da live eu respondo todas. Aqui, continuando aqui nessa barra de baixo, antes da gente subir aqui pra cima, aqui a gente tem do lado o grid, o snap mode, na verdade. Eu não sou muito boa em inglês, tá? Tô até estudando melhor agora. Então, se eu falar algumas coisas e vocês acharem, meu Deus, ela tá falando absurdamente errado, relevem, tá? Então, continuando. Esse Snap Mode, o que que ele faz? Ele vai desenhar as linhas em quadradinhos específicos. Então, toda vez que eu desenhar uma linha, ela vai ficar em certos quadradinhos. Quando a gente dá um zoom aqui bem maior, a gente consegue perceber essas limitações. Então, olha, sempre que eu for desenhar, ele vai pegar pontos específicos. Eu não consigo determinar a minha linha para onde eu quiser. Ela só vai determinar em pontos específicos. E esses pontos, eles são exatamente a grade aqui do grid mode, né? Então, essa grade que fica é a que tá junto aqui no Snap Mode. Então, você só consegue desenhar nesses quadradinhos em específico. Eu, Gisele, odeio esses dois. Eu sempre trabalho com eles desativados, exatamente pelo fato de que eu não vejo utilidade. Então, eu sempre trabalho com eles, tchau, fora. Então, aqui, outra coisa. Aqui do lado a gente tem o Orthomod. Esse para mim é o essencial, é um dos que eu mais uso, o Ortho e o Polar Tracking. Por quê? Porque eles conseguem orientar melhor a gente na hora de elaborar um projeto. Então, toda vez que eu venho aqui, se eu digito, por exemplo, o comando line, aí eu vou fazer uma linha, quando o meu Orthomod está ligado, eu só consigo projetar em linhas no ângulo de 90 graus. Então, ele facilita muito nessa questão de projetar as linhas, né? Porque ele vai garantir que as minhas linhas estarão sempre retinhas, né? E o Ortho e o Polar Tracking, na verdade, ele quando você ativa ele, você desativa o Ortho automaticamente. E o Polar Tracking, como ele funciona? Ele vai desenhar as suas linhas em ângulos específicos. E aonde a gente especifica esses ângulos? Exatamente aqui. A gente clica nessa setinha que tem aqui do lado do Polar Tracking e ele tem os ângulos pré-definidos. E você consegue tanto utilizar esses ângulos que já tem aqui, quanto pegar aqui e criar um novo ângulo, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nesse ponto aqui, porque senão a live ficaria muito grande e eu quero mostrar mais um pouco do essencial, né, para vocês. Mas esse é um ponto importante que vocês precisam saber, né? Que aqui a gente consegue definir ângulos, trabalhar com ângulos pré-definidos e criar novos ângulos também. Então, feito isso, aqui tem também o ISO Drafting, que é a parte do isométrico. Então, toda vez que ele está ativo aqui, você consegue pré-definir as suas linhas de orientação do isométrico. Aqui a gente tem a parte do Snap, e esse Snap, ele é assim, útil, super útil. É no Snap que a gente consegue fazer as linhas, ter pontos de referência, vai assim dizer. Então, como funciona essa parte aqui do Snap? Quando ela não está ativada e eu vou fazer uma linha, eu não tenho ali um guia para projetar essa linha. Então, eu tenho essa outra linha aqui e eu estou chegando uma linha na outra, eu não consigo ter uma orientação da onde é o ponto final dela, onde é o ponto do meio, enfim. Eu não tenho uma orientação. Eu faria aqui, no caso, a olho, sem o meu Snap ligado. Com o Snap ligado, se eu clico aqui para ativar o Snap e vou fazer uma linha, ele mostra, quando ele está pré-configurado ali, os pontos finais,
o midpoint, o perpendicular, enfim, ele mostra tudo. Então, ele facilita muito nesses pontos. Então, quando você vai fazer uma linha ali, você encosta, por exemplo, eu cheguei ali na linha, coloquei aqui perto, ele vai mostrar que é o endpoint. Ó, quando eu solto minhas mãos e deixo ali, ele mostra que esse é o endpoint. Quando eu deixo aqui, ele mostra que este é o midpoint. E como que a gente configura isso? Se você clicar aqui nessa setinha, ele vai aparecer todos os pontos, tá vendo? Midpoint, endpoint, center, quadrante, node, enfim. Você consegue ativar e desativar apenas clicando em cima delas. E aí você consegue definir o que é melhor ali para você trabalhar. O que eu, Gisele, oriento? Vai testando. Vamos supor que você começou, os principais assim que eu mais uso é o endpoint, o midpoint, o center, que é o centro de um círculo, tá? Esse center geométrico também é legal, mas eu não uso tanto quanto o centro de um círculo. O intersection também uso, o perpendicular e o nearest, porque esses são as linhas, esses são os pontos que eu acho que é o base ali para você começar a elaborar um projeto, tá? Então, caso você não tenha eles ativados ali, ativa, porque ele vai facilitar muito o seu dia a dia, tá? E você consegue modificar eles aqui, ativar e desativar, e vai testando, ver o que é melhor para você e o que fica mais fácil ali na hora de você projetar. E aqui é onde a gente define a espessura da linha, né? A gente consegue definir aqui a espessura da linha, na verdade, de visualização. A espessura da linha mesmo, a gente sempre configura no Layer ou no CTB. Eu, Gisele, sempre oriento meus alunos a configurar no CTB. E o Layer apenas configurar a cor, tá? Mas isso vai de profissional para profissional. Isso é o que eu oriento, mas eu sempre deixo em aberto, assim, porque eu acho que a gente tem que testar de tudo até saber o que é melhor para nós, né? Para o nosso dia a dia. Então, o segundo ponto aqui, a gente já viu aqui o principal, né? Eu vou mostrar aqui os pontos principais que você deve conhecer no AutoCAD para elaborar um projeto. Então, esses que eu mostrei agora são os principais aqui dessa parte inferior do AutoCAD. Se tem alguma coisa aqui que eu mostrei e você não achou no seu, basta você clicar nessas 3 linhazinhas que tem aqui, que é a customização da barra inferior do AutoCAD. Então, sempre que você clica aqui, você consegue definir o que você quer que apareça ou não na barra. Então, se, por exemplo, essa parte de espessuras de linha, ela não estiver aparecendo para você, é só você vir nesses 3 tracinhos que aí você vai conseguir configurar isso, tá? Você vai conseguir configurar a visualização dessas linhas, tá? Dessa visualização. Vocês entenderam, né? Vocês vão se acostumando, tá? Essa é a nossa primeira live, esse é o nosso segundo encontro, nossa segunda live, mas com o tempo vocês vão se acostumando com o meu jeitinho, meu louco de falar, meio atrapalhado, mas eu garanto que eu sei o que eu tô falando. Eu garanto no que eu passo aqui pra vocês. Aqui, agora vamos para a parte superior do AutoCAD. Aqui na parte superior, a gente tem várias abas. E as abas que eu, Gisele, acho mais importante você conhecer são a aba Home, a aba aqui Home, a aba Insert, a aba Annotate e a aba View. E são essas abas que a gente vai ver aqui, que a gente vai conhecer hoje no AutoCAD. E o porquê que eu oriento começar por essas 4 em específico e não sair vendo tudo? Para você não se confundir. Gente, a gente tem que sempre seguir etapas. Não adianta a gente aprender tudo de uma vez, porque você não vai conseguir praticar depois. Então, é uma coisa que eu sempre oriento os meus alunos da comunidade Projeto na Prática, que é fazer por etapas. Tanto que as minhas aulas lá, elas são bem práticas, separada por conteúdo. Eu não dei, por exemplo, como elaborar uma casa completa no AutoCAD em uma única aula, porque eu acho que isso não funciona. Eu acho que uma pessoa não aprende tudo de uma vez. Então, eu separei os módulos exatamente com pedacinhos de conteúdos de informações, porque eu sinto que é assim que as pessoas vão aprender de verdade. E uma coisa aqui, por exemplo, nessa aba aqui, Home, é isso. Aqui nessa aba Home, ela é um resumo de tudo que tem nas outras abas. Então, ela é mesmo ali que meio que a casa do AutoCAD. Sabe quando você entra na parte de entrada, que tem
que você acaba vendo ali tudo um pouquinho de cada coisa. Então, essa é a aba Home. Nossa, que comparação meio... Mas enfim. Aqui na aba Home, a gente tem a parte de desenho, que é onde a gente encontra tudo relacionado a linhas, a linha, seja ela de círculo, elipse, quadrados, enfim, tudo. Tudo está por aqui. E seja ela uma linha reta, uma linha ondulada, blá, blá, blá. Então, todos esses tipos de linha a gente consegue fazer por aqui, pela aba Home. Mas caso você não encontre o que você quer aqui, você pode vir aqui sempre nessas setinhas, que aí ele mostra as outras opções que tem também dentro da aba Home, dentro dessa parte de desenho, tá? Então, aqui, quando eu vou fazer uma linha, se eu só apenas chegar perto do mouse, eu não estou clicando, não estou fazendo nada, se eu só chegar perto do comando, o AutoCAD ele vai abrir uma janelinha explicando o que significa este comando. Então, o que ele facilita? Ele mostra ali como que ele funciona a elaboração deste comando e o que ele representa, tá? Mas, Gisele, eu não entendo inglês. Eu não sei nada disso. Tipo, eu não entendo o que ele tá dizendo. Então, quer dizer que pra mim, tipo, não vai adiantar de nada? Adianta. Sabe o que você pode fazer? Ó, dica de ouro, anota aí. Aqui ele dá uma opção. Pressione F1 para mais informações. Se você pressionar o F1, ele vai abrir uma janela aqui de ajuda. E nessa janela de ajuda, ele vai mostrar como funciona o comando. E aí aqui ele vai mostrar também exemplos do comando, tá vendo? Ele vai ter aqui várias opções que ele dá para você. Então, o que eu oriento os meus alunos a fazer? Você simplesmente pega aqui e seleciona o texto, que aqui você consegue selecionar. Então, você seleciona o texto e joga no Google Tradutor. E aí ele vai te dar ali uma tradução exata do que significa este comando. Então, eu acho que o melhor jeito de você aprender o AutoCAD, seja qualquer software de engenharia, o Revit também é uma ótima opção. Então, mais pra frente a gente vai ter lives de Revit, tá? Então, segredo nosso. Qualquer coisa que você quiser aprender dos softwares da Autodesk, basta você fazer isso. Eles têm essa parte de ajuda e facilita muito, tá? Fazer isso, tá? Quanto tá? Aí você pega e consegue simplesmente pausar o mouse ali em cima e aí ele vai mostrar para você aquelas ajudas. Então toda essa parte de desenho, de linha e tudo mais, é só você ficar com o mouse em cima que ele mostra. E aí aqui, os atalhos você vai pegando com o tempo. Eu tenho uma lista que eu disponibilizo para os meus alunos que é com todos os atalhos. E se essa live Oi? Enfim, e aí se vocês merecerem, eu vou ver aqui se vocês estão merecendo ou não, eu vou disponibilizar essa lista de atalhos para vocês, que vai facilitar muito no aprendizado. Uma coisa, compartilha essa live, o link dela para quem tá no Instagram tá aí na descrição da bio. E para vocês que estão no YouTube, compartilhem a live com seus amigos, com pessoas que possam aprender, que querem aprender mais sobre o AutoCAD, tá? Então, continuando, aqui dentro da parte Home ainda tem a parte de Modify. Aqui na parte de Modify, a gente vê tudo na parte de modificação da sua linha, do seu objeto, enfim, de qualquer coisa. Para você ver aqui, modificar essa parte de Modify, você vem e, por exemplo, aqui, vou fazer um exemplo com vocês. Você tem aqui uma linha. E aí aqui na Modify, você consegue simplesmente trabalhar com a sua linha de uma forma mais fácil, vai. Então, quando você vai mover, aqui tem um Move, que você seleciona o objeto e move ele. Aqui tem o Mirror, que você vai selecionar um objeto e espelhá-lo. Enfim, aqui você encontra tudo do AutoCAD, da parte de modificação. Então, aqui a gente encontra o Rotate também, que você vai rotacionar o objeto. O Scale, que é onde você aumenta e diminui o objeto. E sempre que eu pauso no mouse, ele mostra ali uma prévia do que significa esse objeto. Ele tem um Offset. E esses são os comandos básicos que todo mundo deve conhecer antes de elaborar um projeto no AutoCAD. Então, aqui nessa parte Modify, você encontra
todos esses comandinhos básicos, tá? Aqui, nessa parte Annotation, da parte do Home, ele é um resumo dessa parte Annotate aqui do AutoCAD. Então, aqui você encontra a parte de criações rápidas de texto, nas criações rápidas de cotas, de tabelas e de linhas de chamada, tá? Aqui, nessa parte de layer, é onde você cria a elaboração de layers, onde você cria os seus layers para executar os seus projetos. Então, para você criar um layer, basta você vir aqui em Layer Properties e aí vai abrir a janelinha do layer, ou você digita o comando LA, Enter, que é o atalho, né, dele, e aí vai abrir aqui também a parte de criação de layer. Eu sempre oriento vocês a criarem layers para qualquer coisa que você for fazer no AutoCAD. Se você for desenhar se for projetar uma casa, você tem que criar o layer para paredes, tem que criar o layer para os objetos, para as portas, enfim, tem que criar o layer para tudo. Isso aqui é uma das coisas que quem projeta no AutoCAD mais deve utilizar, é a criação de layers, porque isso vai facilitar muito na elaboração do seu projeto. Então, o layer você sempre precisa criar, tá? E para você criá-lo é aqui. Aqui a gente tem a parte de blocos. Aqui você insere blocos, você edita blocos, enfim, tudo você faz aqui nessa abinha. Aqui também é um resuminho, tá? Porque a parte mais avançada de blocos está aqui em Insert, mas aqui você já consegue ter um resuminho, uma prévia. O que eu oriento? Para quem vai começar ali, para quem está começando no AutoCAD, é trabalhar bem essa aba Home primeiro, antes de ir conhecendo a fundo as outras abas, tá? Então, estuda bem a aba Home, clica, fuça, pega uma coisinha em branco aqui, em branco, né, entre aspas, e brinca bastante, faz figuras geométricas, trabalha muito com aqui a parte de mirror, de de escala, enfim, offset, porque são coisas que vocês vão utilizar muito. Aqui é na parte de propriedades do layer, então tudo que você mexeu no layer de um objeto, ele vai mostrar aqui. Aqui é a parte de criações de grupo, de unidades, enfim, de visualização. Essa parte aqui, ela já são coisinhas assim que você não vai utilizar tanto no seu dia a dia. Então, por isso eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, porque eu quero que você aprenda primeiro aquilo que você realmente deve focar, aquilo que você realmente precisa saber para começar a elaborar o projeto. Então, aqui na aba Insert, a gente já viu um pouquinho de cada coisa. Aqui na aba Home eu já expliquei para vocês a importância de cada um. As duas abas que eu acho que é mais importante vocês focarem, quem está começando, é aqui nessa parte de Modify e na parte de criações de layer, tá? Então, aqui na aba Insert, a gente tem a parte de tudo que a gente vai inserir no nosso projeto. E o que inclui, o que entra nessa parte de Insert? Entra blocos, entra referências, aqui a gente coloca projetos de referência, XREF, enfim, é uma coisa mais avançada ali do AutoCAD, muitas empresas ainda trabalham com isso. E aqui a gente também consegue colocar desenhos e PDFs de apoio. Então, essa aba é muito interessante por causa disso, tá? Mas, a princípio, quem está começando a projetar no AutoCAD ou quem está ali no nível básico e intermediário, se importe primeiro com essas duas opções aqui, que é a parte de inserções de bloco e a parte de configurações, modificações de bloco, tá? Aqui na parte de inserções de bloco, você clica aqui, se você for inserir um bloco, e aí você vai ter opções de procurar os blocos no seu computador, tá? E aqui na parte de criações de bloco, quando você clicar, ele vai abrir uma aba para você colocar os dados do bloco. E aí você consegue selecionar um objeto na tela ou abrir uma parte para criar um novo bloco. Enfim, aqui falando de grosso modo, ele também, se você colocar um mouse em cima, ele vai mostrar o que significa este comando, este atalho, tá? E mesmo assim, se você ainda tiver uma dúvida, você pode apertar o F1 que vai ter aquela mesma janelinha que eu citei anteriormente. Então, aqui na aba Insert, para você que está ali começando a aprender sobre projetos, foque nesses dois, tá? Depois tem essa aba Annotate.
é na aba Annotate que a gente aprende tudo sobre a criação de textos e cotas também, tá? Então aqui, na parte de Annotation, deixa eu jogar isso aqui pra cá que tá aflita com o negócio ali do outro lado. Enfim, nessa parte de Annotation, a gente consegue criar textos e aí a gente consegue configurar tudo que a gente quiser no nosso texto. E aqui tem opções de criações de single textos ou múltiplos textos. E qual é a diferença desses dois? Eu vou explicar isso aqui porque é uma coisa assim que ninguém me falou lá no começo e depois que eu descobri eu fiquei, por que eu sempre criei textos simples? Sendo que eu podia muito bem criar textos múltiplos e que vai facilitar muito meu dia a dia. Enfim, não sei. Ninguém me falou, mas eu vou falar pra vocês porque eu sou amiga de vocês. Aqui, então, qual é a diferença dos dois? Quando eu vou criar um texto simples, eu vou clicar aqui para criar o texto, né? Então, opa. Eu coloco aqui, vou pôr meu nome, Gisele. Se eu crio um texto simples, ele fica apenas um texto. Tá vendo aqui onde está a bolinha dele? E aí, se eu for fazer outro texto, vou dar um Enter aqui. Ele vai sair. Eu não consigo trabalhar dentro do mesmo comando, tá? Então, do mesmo comando. Pode dizer assim, enfim. Eu não consigo pôr vários textos um embaixo do outro. E aí, isso ele dificulta muito quando você vai colocar um texto, seja ele ali numa legenda, seja um texto ali numa chamada, que o texto fica um pouco maiorzinho, essa parte ele vai deixar o seu texto sempre reto. Você não vai conseguir modificar, sempre reto, sempre numa linha, você não vai conseguir modificar o seu texto melhor. Eu vou mostrar outro que vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer, que às vezes eu falo meio confusa, me atrapalho um pouco na língua, enfim. Quando eu venho aqui em múltiplos textos, e aí eu clico, eu abro uma caixa de texto. Olha a diferença. E aí nessa caixa de texto, eu vou digitar aqui Gisele, e aí quando eu dou o Enter, ele desce para uma outra linha, ou seja, eu crio uma caixa de diálogo ali no AutoCAD, caixa de diálogo. Então eu crio uma caixa de texto onde eu consigo trabalhar melhor. Então, se eu for criar uma legenda ali no AutoCAD, essa caixa de texto, ela vai facilitar muito quando você for colocar vários tópicos, tá? Então, aqui, vou pôr, sei lá, no Instagram, vai, Gisele J. Oliveira. Aqui o da Engenheiser, @Engenheiser. Então, quando eu tenho uma caixa de texto, eu consigo trabalhar melhor e eu consigo definir o tamanho dessa caixa também, seja ela para lateral ou para baixo. Então, nunca vai faltar espaço para você na caixa de texto. Você pode fazer uma caixa de texto enorme, diferente do texto simples, que você só consegue fazer um simples texto. Você nunca consegue dar Enter. Então, sempre que eu dar Enter no texto simples, ele vai sair... Opa! Sempre que eu dar Enter no texto simples, vai sair. Eu queria tanto estar gravando agora para poder cortar essa parte. Ele vai sair e na caixa de texto não. Então, essa é a diferença entre os dois, tá? Agora, aqui, você consegue definir, né, o seu estilo de texto e você consegue tanto utilizar os estilos que já tem, quanto criar um novo estilo também. Aqui nessa parte de dimensões, a gente consegue criar cotas e trabalhar com as cotas. Eu amo essa parte de cota, gente. Eu acho tão gostosinho configurar isso. Tem gente que odeia. Enfim, essa parte aqui de cotas, elas já vêm cotas, algumas que já vêm criadas, né, no AutoCAD, que são essas daqui. E aí, quando você vai criar uma cota nova, eu sempre oriento os meus alunos da comunidade Projeto na Prática a criarem cotas com base no Standard. Por quê? Porque ele já vem mais configurado, assim, sabe? É uma cota que já vem mais pré-configurada. Então, sempre que você cria no estilo Standard, você consegue otimizar um pouco o seu tempo ali, sabe? Na elaboração da criação da cota. Nossa, que trava-línguas. Então, eu sempre oriento a criar aqui no Standard. E aí aqui você consegue inserir cotas, editar, criar algumas coisinhas em relação à cota de uma forma mais simples, tá? Aqui você consegue pôr uma cota normal, como o meu desenho tá pequeno, pode ser que a cota fique pequena. Ó, tá vendo? Ficou muito minúscula a cota em relação ao tamanho do desenho, porque ela não está configurada. Na verdade, a minha figura está muito grande.
todas as configurações a gente faz aqui. Mas enfim, como não está configurado, ela ficou desse jeito. E aí, para você configurar, editar e criar uma conta nova, você clica nessa setinha e aí ele vai abrir a janela aqui. E aí aqui em Modify você consegue modificar uma cota e aqui em New você cria uma nova cota. Essa parte de cotas aqui já é aquela coisa que você faz a parte lá pra frente do seu desenho, mais pro finalzinho do seu desenho. Mas, ao grosso modo, é aqui que você configura isso. Aqui você consegue trabalhar com linhas de centro. E aí aqui você tem o centerline, seja ela de uma linha dupla, né? Uma linha que está em... Ai, como que eu posso falar? Em paralelo, né? Paralelo uma na outra. E aqui de um círculo. Aqui é a parte de criações de chamadas, linhas de chamadas. E essas chamadas, eu acho sensacional. A gente usa muito, vou falar aqui em projetos arquitetônicos, tá? A gente usa muito essas linhas de chamadas quando você vai fazer um detalhe ali. Você tem um projeto todo e aí você vai fazer um detalhe de uma porta em uma outra folha. E aí você coloca essa chamada. Detalhe 1, folha 3, por exemplo. E aí é isso que funciona essa parte de chamada, tá? Agora, aqui, na parte de parâmetros, a gente não vai mexer nisso aqui agora. E pessoal que tá no Instagram, a live é no YouTube, tá? Então, o link dela tá na bio. Aqui, na parte de view, a parte onde você vê algumas coisas assim do seu AutoCAD, mais de rotação, propriedades. E aí aqui é a parte que a gente conversa um pouco melhor com o AutoCAD. Aqui em Views, o que acontece? Como ele funciona? A gente vê aqui essa parte de propriedades, de blocos, de tool palettes, e eu acho isso aqui muito interessante você fuçar. Não tudo aqui, mas principalmente essa parte aqui da paleta. Por quê? Porque aqui a gente consegue ter algumas coisas mais fáceis. Então, quando eu tenho aqui a propriedade ativada, a gente consegue ver toda a propriedade em relação ao texto. Então, ao texto, ao objeto, enfim. Então, se eu clico nessa linha, eu vou ter todas as informações da minha linha. Então, aqui no caso, eu tenho a escala dela, o layer, o tamanho da linha, enfim, eu consigo ver tudo aqui nessa parte de propriedades. E você pode ativá-la tanto aqui, como digitando o PR de propriedades. Eu, Gisele, sempre trabalho com essa aba de propriedades aberta, porque eu acho que ela facilita na visualização, tá? Então, depois que eu clico aqui nessa parte de propriedades, tem também a parte dos blocos, né? Que já é a parte ali de criações e de modificação de um bloco, que é meio que também um atalho meio similar daquele que eu mostrei para vocês na parte do insert. E aqui, nessas outras abinhas, tem outras coisas também. Aqui tem uma calculadora. Gente, o Revit tem calculadora, você não precisa ficar saindo do Revit para acessar uma calculadora. Mas poucas pessoas usam isso, mas tem aqui. Ou você pode digitar também, se eu não me engano, é cal, que você entra na calculadora. E, não, quando você digita cal, você põe a expressão direto aqui no AutoCAD. Olha a gafe ao vivo. Aqui você consegue digitar a sua expressão numérica, né? Vamos supor 4 mais 2, você dá um Enter, e aí ele vai mostrar quanto que é, né? Aqui na aba. E é isso, assim, as partes principais que eu queria mostrar pra vocês era isso. Fucem muito essa parte, principalmente essas 4 abas que eu mostrei pra vocês, que são a Home, a Insert, a Annotate e a View. Essas 4, elas são as que mais vai facilitar o seu dia a dia e tudo, sempre que você for começar a elaborar um projeto, antes verifique se o seu AutoCAD está configurado do jeito que você gosta. Agora, por último, porém não menos importante, que eu acho que é uma das coisas assim que é importante você saber, você conhecer também, é a parte de opções do AutoCAD. E é na parte de opções do AutoCAD que a gente configura, por exemplo, tá vendo o meu cursor? Que ele tá uma linha eterna aqui. É nessa parte de opções que a gente configura isso. Então, para você ir nessa parte de opções, você pode tanto clicar aqui e vir em Options, é assim que fala? Ou você pode simplesmente digitar OP de Options e Enter.
E aí ele vai abrir essa janelinha aqui. E aí aqui dentro você consegue definir algumas coisas. Aqui é a parte da tela do AutoCAD, da parte onde você faz o nosso projeto, onde a gente faz o nosso projeto, né? Então aqui se eu vir em Colors, eu consigo definir a cor. E tá vendo que tem aqui uma prévia? Então tudo o que você modificar, você consegue ver previamente antes de aplicar na sua tela oficial. Então tem pessoas que gostam de trabalhar, por exemplo, com fundo do AutoCAD em branco. Então aqui na parte de 2D, né, que é onde a gente trabalha, você consegue definir a cor do seu fundo. Então, se eu clicar aqui em branco, ele vai ficar branco. Se eu clicar aqui em amarelo, o meu fundo vai ficar amarelo. Então, é aqui que você sempre consegue configurar essas coisas. E aí, aqui, tá falando que você vai, essa parte aqui, em Contest, é na onde você está modificando. No caso, 2D Model é a parte do Model. Esse Sheet e Layout é a parte do Layout, que é onde eu mostrei para vocês lá no início da live. Quem entrou depois, essa live vai ficar gravada por 24 horas, eu não sei, talvez eu deixe um pouco mais de tempo. E aí você pode assistir e voltar lá no início, né? Pra ver a parte que eu mostrei da barra inferior do AutoCAD. Mas enfim, e aí você consegue configurar tudo por aqui. Então, se você quiser trabalhar com a tela escura, é aqui que você configura. Se você quiser trabalhar com a tela clara, é aqui que você configura. E aqui nessa parte de Interface Element, você vai escolher o objeto que você quer configurar. Aqui no caso, Uniform Background, ele tá falando da tela de fundo do nosso AutoCAD. Se for aqui na parte de Crosshair, acho que é isso. Ele está falando da nossa linha de referência, que é, por sinal, a minha que está eterna, que é o jeito que eu gosto de trabalhar. E aí você tem a opção aqui de escolher a cor que você quer ela também. Se ela for rosa, ela vai ficar rosinha, olha aqui. Se ela for verde, ela vai ficar verde, se você selecionar verde, né? E é assim que você modifica essas partes, tudo isso que você está trabalhando aqui no AutoCAD. Então, sempre que você clicar aqui e você modificar, ele vai mostrar uma prévia para você antes de você fechar. Então, se você clicar aqui em Apply e Close, ele vai aplicar e fechar. Mas, no caso, eu não vou configurar isso aqui agora. Aqui você tem a opção de configurações de Open and Save do AutoCAD. Isso é primordial, assim, um dos mais importantes para você configurar no AutoCAD. Por quê? Porque o AutoCAD, às vezes, eles ainda dá uma de louco e trava do nada. E aí, quando ele trava do nada, ele simplesmente vai perder tudo o que você fez. Então, se você configurar aqui para ele salvar automaticamente, enfim, se você configurar algumas coisinhas aqui, pode ser que você consiga recuperar alguma coisa. Então, é importante você fazer isso. A primeira coisa que você faz quando você abrir o seu AutoCAD pela primeira vez na vida é configurar isso, tá? E uma coisa importante também, aqui embaixo, aqui nessa parte de salvar, é sempre bom você deixar ele de pelo menos 2010 para cima. Eu oriento a deixar sempre salvo na versão mesmo 2010, porque isso aqui, se alguém pegar um Revit, oh meu Deus, já tô confundindo as voltas. Se alguém pegar um AutoCAD numa versão anterior, ele vai conseguir abrir mesmo assim. Então vamos supor que você tem um AutoCAD 2018, mas a pessoa tem um AutoCAD 2015. Então, se você salvar na versão 2018, ela não vai conseguir abrir no AutoCAD dela o arquivo que você enviar para ela. Então, sempre deixe uma versão inferior, porque isso aqui não vai modificar em nada. E a parte aqui para salvar automaticamente, você sempre deixa ativo, que é esse pontinho aqui, e o meu tá para salvar automaticamente de 10 em 10 minutos. Então, se eu fiz alguma coisa aqui agora no meu AutoCAD, fiz tal, passou um tempo, não salvei, eu vou perder apenas 10 minutos do meu tempo, porque o resto ele vai salvar no recover. E isso é algo que eu mostro pra vocês lá pra frente, como a gente entra nisso, porque se eu falar tudo de uma vez, eu tô achando essa live longa demais, vocês vão ficar perdidos, tá? Enfim, continuando. Aqui é a parte de configurações da impressora. E aqui é a parte das configurações dos tamanhos. Esses dois tamanhos aqui são da parte de seleção e de visualização ali do pontinho quando a gente vai clicar num objeto. E a parte de configurações da Crosshair, que é o meu que é eterno, é aqui. Então, se eu deixar menor, vamos supor que eu deixo aqui em 50 e der um apply em OK, a minha coisa vai ficar em 50%.
Então, é ali que você configura isso, tá? Aqui nessa parte de crosshair. Eu deixo a minha sempre imensa, porque eu amo assim. Então, é isso. As coisas principais que eu queria passar pra vocês nessa live. Eu achei que a live ficou até um pouco longa demais pro padrão que eu quero adotar aqui nas lives. Mas eu acho que deu pra passar bastante informação. E pra você que tá ali começando a trabalhar agora com AutoCAD, o essencial que você precisa saber é exatamente isso. Então, para quem quer aprender um pouco mais, para quem quer aprimorar os conhecimentos e se tornar um expert no software de engenharia, seja ele o AutoCAD ou o Revit, na comunidade de Projeto na Prática, comunidade Engenharia de Projeto na Prática, eu ensino tudo isso passo a passo e é onde você terá acesso a todas as lives que eu fizer daqui pra frente e as lives que eu já fiz também. E o link dela tá na descrição aí do canal do YouTube, na descrição da live no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem agora ou calem-se para sempre. Eu acho que eu fui bem objetiva, assim, eu não enrolei muito pra falar. É muita coisa, o AutoCAD ele é muito complexo. Complexo? Gente, eu sempre fico embaralhada nessa palavra. Então, mesmo a live ter sido um pouco longa, eu acho que deu pra vocês pegarem o principal. Então, agradeço muito a presença de todo mundo que ficou aqui comigo. E até mais, pessoal. Beijinhos. Tchau, pessoal do Instagram.